Bom, vamos lá. Como eu já falei, tema de hoje, falar de como as relações familiares, como a energia familiar vai influenciar na nossa vida em relação ao dinheiro e prosperidade. Então, eu vou dividir essa live em duas partes. Primeiro a gente vai analisar a nossa família ancestral, quer dizer, da gente para trás, pai, mãe, avós, e a família da frente, para frente, que somos nós, caso a pessoa seja casada, com filhos. Então tem que analisar essas duas partes. A energia do dinheiro, ela precisa ser uma energia fluida. O dinheiro precisa fluir. E é por isso que a avareza, além de ser um dos 7 pecados capitais, a avareza ela gera uma energia de baixa frequência, porque você está indo contra o fluxo. O dinheiro, muito dinheiro parado, a avareza, a falta do dinheiro. Quanto menos dinheiro a pessoa tem, menos ela terá, porque falta o fluxo. Ela está indo contra o rio, está indo ao contrário. Não é? A energia é como se fosse um rio. Então esse rio, essa água precisa fluir. Se a água ficar parada, a água fica podre. Então o dinheiro é isso. O dinheiro, essa energia do dinheiro, de prosperidade, ela precisa fluir. Se ela não estiver fluindo, tem alguma coisa impedindo esse rio de correr. Tem algum obstáculo, alguma coisa que não está deixando essa energia fluir. E é aí que a gente tem que resolver. Aí vamos analisar quais são esses obstáculos que podem ser provenientes das suas relações familiares. Então, para falar de relação familiar também, a gente precisa saber duas coisas básicas. Nós somos formados de metade da energia, e geneticamente também, da energia do pai e da energia da mãe. Então, nós temos que analisar esses dois polos. Então, nunca pode se excluir, tem que analisar as duas coisas, não pode se excluir um nem o outro. Existem 3 regras, quando a gente faz uma constelação familiar. Uma é o pertencimento ao sistema. Então, a gente falando em família, todos os componentes daquela família precisam pertencer, cada um tem o seu lugar naquela família. A hierarquia, quer dizer, os pais estão numa posição mais alta que os filhos, os avós estão numa posição mais alta do que os seus pais, e por aí vai. Então tem que se respeitar essa hierarquia. Não é nem uma questão de obediência, é hierarquia mesmo, um respeito pela hierarquia. E o equilíbrio energético da troca. Então, isso aí é o básico que a gente precisa saber para analisar essas questões. E aí, vamos ao seguinte: dinheiro. A energia do dinheiro está ligada principalmente à energia da mãe. Então, a primeira coisa a se analisar é como é a relação da pessoa com a mãe. E não é a questão de, eu me dou bem com a minha mãe, então não tem problema aí. A questão não está aí. Não são, as coisas não são óbvias, não são assim tão fáceis de perceber. A gente tem que analisar tudo, todas as questões. Inclusive até quando a pessoa estava sendo gerada. Então tem que analisar qualquer tipo de, não vou nem dizer problema, de questão que a pessoa tem para resolver em relação à sua mãe. E geralmente essa questão não é uma questão só sua, geralmente é uma questão da sua mãe com a sua avó e por aí vai. Porque nas relações familiares nós temos a tendência de repetir o padrão. Então geralmente o filho vai ter uma questão para resolver com a mãe com o avô, e esse filho que tem o filho vai ter essa mesma questão para resolver com o filho. Então, por isso, assim como no xamanismo, a gente fala que quando a gente se cura, a gente está curando as gerações para frente e para trás, porque geralmente a questão é a mesma. Então, e essa energia, ela flui, ela reverbera para as nossas gerações, para frente e para trás. Então, em relação ao dinheiro, primeira coisa é analisar a relação com a mãe. Porque a mãe, ela nos dá a vida. Essa é a grande função da mãe, em relação à criança. Ela vai nos dar a vida. E essa fluição da energia da vida, ela faz fluir, ela doa, ela cuida da criança. Ela vai, essa energia geracional.
E o que é o dinheiro? O dinheiro também é essa energia de criar, de fluir. Porque a gente precisa do dinheiro para fazer tudo que a gente precisa fazer na vida. É a troca. Então a pessoa sem dinheiro, ela não está produzindo, ela não está... Quando a pessoa não produz, ela não recebe o dinheiro. O dinheiro é apenas a troca, uma energia de troca. Né? Não tem nada de negativo no dinheiro. A pessoa sem dinheiro... Olá, estão chegando aí? A pessoa sem dinheiro é aquela que talvez não esteja produzindo. Quanto mais dinheiro a pessoa recebe, já que é uma troca, um equilíbrio, quer dizer que a pessoa está produzindo bastante. Então, é exatamente isso. Você está dando vida, você está colocando vida no mundo. Quando você está gerando dinheiro e quando você está recebendo dinheiro. Quando você está fazendo essa energia do dinheiro fluir, você está indo no fluxo do universo. Você está fazendo essa coisa de prosperidade, de abundância, está fazendo fluir, essa energia fluir. Então, por isso que a energia do dinheiro não tem nada de negativo, ela é positiva. E ela está relacionada com a sua mãe, porque a sua mãe, ela gera, ela faz essa energia dela fluir, ela produz, né? Inclusive, o feminino é o responsável em produzir energia, né? Energia para o mundo, é o feminino. Então, quando a pessoa não está conseguindo produzir, ela não está conseguindo deixar essa energia fluir do dinheiro, a gente tem que olhar para quem? É a mãe. Então, ela tem alguma coisa para resolver com a mãe, e aí ela está compensando nisso. Né? A gente sempre compensa. Se tiver faltando alguém no seu sistema familiar, né? Pode ser que, no caso a mãe, né? A gente está falando da mãe. A mãe pode ter falecido, a mãe pode ter abandonado a criança, a mãe pode não ter tido uma gestação, na gravidez muito confortável, ter ficado doente. Tem as questões que a mãe traz que são relativas à mãe dela, que não tem nada a ver com você, mas ela traz. Os traumas, pode ser uma mãe abusiva, tóxica, ou uma mãe completamente normal. E tem uma questãozinha assim de personalidade, alguma coisa lá escondida, que você nem sabe o que é. Mas isso precisa ser analisado. E principalmente usando a técnica da constelação familiar, a gente consegue ir, né, buscando onde que está essa questão. Porque é muito fácil a gente falar, não, me dou bem com a minha mãe, tá tudo bem. Não precisa vocês se matarem, mas nem se odiarem. Mas sempre tem alguma coisinha, porque somos pessoas diferentes. Todos têm histórias diferentes, todos carregam seus traumas, seus pensamentos. Então, a gente não pode... Oi, Nádia. A gente não pode simplesmente dizer, não tem problema nenhum ali. Então, passa, vamos ver outra coisa. Não, a gente tem que analisar profundamente. Inclusive, as questões geracionais, né? Que a mãe não sabe, a gente não vai saber, nós éramos um feto, mas o nosso subconsciente sabe. Então, são essas coisas que a gente vai conseguir, na constelação familiar, a gente vai cavando e para achar qual é esse ponto que está atrapalhando na sua relação com sua mãe, que está trazendo esse problema de prosperidade, esse problema de dinheiro na sua vida hoje e resolver. Não adianta só também saber qual é o problema, a gente precisa resolver. E aí, é só a mãe a responsável pelos seus problemas financeiros? Claro que não. Vamos agora ao pai. Sempre a gente tem que analisar o pai e a mãe, porque são as nossas duas metades. Nós somos as duas metades da laranja, né? O papai e a mamãe. Não tem jeito. Isso aí é uma regra, é genético. Então, por mais que a pessoa queira negar um pai, uma mãe, ou que a pessoa seja, de repente, adotada, não adianta. A herança genética, ela tá lá dentro da pessoa. Então, por mais que a pessoa renegue essa paternidade ou maternidade, ou que ela nem conheça seus pais, aquilo tudo ali, a herança está dentro dela. Nós somos metade. Papai, metade mamãe. Quanto é isso, não tem... Não, é isso. Não tem o que se discutir. Então, a gente já falou da mãe. E o pai? Qual a função do pai? A mãe, né, ela gera a criança. Ela gera, ela cuida. E não é só nos 9 meses, é claro. Quando é um bebê, quem é o responsável por alimentar essa criança, de dar o maior cuidado, é a mãe. Se a gente analisar, inclusive, no mundo animal, né, o filhotinho nasce, ele fica o tempo todo com a mãe. Né? Em algumas espécies o macho até fica por perto, em outras espécies o macho vai embora, inclusive dos humanos.
mas a mãe que é a maior responsável nesses primeiros meses ou anos de vida em dar toda essa proteção e o alimento para a criança. Mas aí onde fica o pai? O pai, a responsabilidade do pai, ela entra depois. O pai é o responsável para mostrar à criança o mundo. Então o pai vai mostrar o mundo, o que essa criança veio fazer no mundo. Então é o momento que a criança sai, já saiu do útero da mãe, e agora ela vai sair da barra da saia da mãe, daquela super proteção materna, e aí ela vai para o pai. Então, para isso acontecer, a mãe tem que ceder essa criança ao pai, né, energeticamente e fisicamente, deixar haver esse vínculo maior entre pai e filha, e aí o pai vai mostrar a vida lá fora, o que é o mundo. E aí ele vai mostrar dinheiro, prosperidade, o que aquela criança ela vai precisar na vida, o que ela vai precisar fazer, ela precisa agir, ela precisa ter gostos, ela precisa saber o que ela quer fazer, ela precisa agir. Então o pai ele vai mostrar, essa é a responsabilidade do pai, mostrar o mundo para a criança. E aí ele vai mostrar também essa questão, porque né, a mulher ela produz a energia, né, de uma forma geral, a mulher produz energia e fornece energia para o homem, que o homem vai para, né, a gente voltando lá atrás, o homem vai para a rua caçar, né, o homem é o responsável pela ação. Então, esse homem, esse pai, vai ensinar a criança a ação. E é com essa ação que ela vai produzir e ela vai receber em troca dinheiro, prosperidade. E aí, se essa criança tem há um vácuo em relação ao pai, não conheceu o pai morreu, o pai abandonou, ela brigou com o pai, ou tenha qualquer tipo de probleminha em relação ao pai, né? Como eu disse antes, não precisa os dois se odiarem, ter uma relação horrorosa para a pessoa ter uma vida perfeita. Não é isso, né? Às vezes tem alguma divergência com o pai, que também pode ser uma divergência que o seu pai tenha com o seu avô e assim por diante, porque nós temos a tendência de repetir padrões, repetir comportamentos. E aí a pessoa vai fazer o quê? Se ela não teve um pai, por exemplo, ela não teve ninguém para mostrar-lhe o mundo. Então é muito comum que crianças que crescem sem pai e que têm mães ou avós, geralmente são avós, você vê que é um comportamento mais feminino, de serem super protegidas e demoram a ir para a vida. Demoram a sair debaixo da saia da mãe, a cortar esse cordão umbilical, e aí vão ter essa dificuldade de produzir, de ir para a vida, de agir. E também, como é que se você não age, se você não produz, você não recebe a troca, que é dinheiro, que é prosperidade. E aí aquela bola de neve, a pessoa não consegue ter a sua casa, a sua família, né? Formar uma nova família, está sempre presa àquela energia da mãe. Por quê? Não teve ninguém que mostrasse para ela o mundo lá fora. Ninguém que trouxesse para ela essa segurança dela mesma, né? Mostrar você se basta. Você pode sair debaixo da barra da saia da sua mãe. Então, sempre que faltar essa figura do pai, sempre que faltar relação com o pai, ou uma relação mal resolvida, qualquer coisa, a pessoa o reflexo é exatamente esse. Às vezes, pode acontecer, é aquela pessoa que não sabe o que quer fazer da vida. Entra numa faculdade, entre outra, entra num emprego fazendo uma coisa, daqui a pouco está no outro emprego, que é outra coisa que não tem nada a ver. Essa pessoa está buscando sempre algo novo. Algo novo, algo novo, algo novo. E nada dessas coisas novas satisfazem. Por quê? Porque ela quer preencher um buraco que ficou por causa da ausência do pai. Então ela vai ficar nessa busca eterna e nunca vai tapar esse buraco, porque o buraco ali, a pecinha que vai encaixar naquele buraco é o pai. Não tem jeito. Por pior que seja a relação com seu pai ou com sua mãe, podem ter relações de abuso, de tóxicas, ou realmente a pessoa morreu muito cedo. Não adianta, não tem como, a exclusão não resolve nada, né? Então claro que conforme o caso, mais desafiador é resolver isso. Mas na constelação familiar a gente consegue colocar cada pecinha em seu lugar, sem precisar reviver traumas, sem precisar aquele perdão
mágico, que parece que nada aconteceu. Não, a gente tem que colocar as coisas nos seus lugares, seus devidos lugares, e saber lidar com aquilo. Excluir, fingir que não existem aquelas pessoas, que você não sente aquela coisa, botar uma venda nos olhos, falar, não, tá tudo resolvido. Quando não está, não resolve absolutamente nada, né? Você continua naquela busca. A outra questão, né, aí nem tem muito a ver com prosperidade, né, em relação à mulher que tem essa ausência de pai, ela vai procurar a figura do pai num relacionamento amoroso, que também não vai dar certo, porque ela vai estar olhando naquele homem como um protetor, o homem que tem que mostrar-lhe o mundo, e a função do cônjuge, do relacionamento, não é essa, né? Num relacionamento não há hierarquia. O casal é exatamente igual, no mesmo nível. Então, quando a mulher busca no outro homem a figura do pai, ela está se colocando abaixo, porque o filho está numa posição abaixo do pai, na hierarquia. Então, já falamos de duas questões que são muito importantes quando a pessoa está com essas questões de problemas relacionados a dinheiro e prosperidade. A gente tem que analisar a relação dessa pessoa com a mãe e a relação dessa pessoa com o pai. Mas e aí? Temos também todo o resto da sua família, avós, irmãos. Essas pessoas também não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Porque as nossas famílias, existe uma coisa que a nossa genética, né, pelo nosso DNA, a gente herda a cor do cabelo, a altura, as feições, personalidade, traços de personalidade e os outros padrões. As doenças, né, as doenças familiares e os padrões de comportamento, padrões de vida mesmo, né, não tem nada a ver assim com o comportamento da pessoa, são situações que se repetem. E aí é só você olhar ou na sua família ou na família de alguém, às vezes é mais fácil você analisar a família do outro, né, que está de fora. E aí você vai ver que tem isso relacionado a tudo, não é só dinheiro não. Famílias que todas as mulheres têm um tipo de câncer e morrem. Famílias em que todos os homens ficam viúvos cedo. Famílias em que todos os primogênitos morrem. Ou famílias que, agora falando em dinheiro, tem histórico de serem empreendedores, falirem, perderem tudo e fazerem tudo de novo. Famílias com padrões de todos serem servidores públicos, todos terem uma vida próspera e perto da morte ficarem sem dinheiro, completamente falidos. E aí, esses padrões vêm com a gente. Todos os padrões familiares. E se você começar a observar, o papai, ele vai repetir o vovô e a vovó, e assim vai. A sua mamãe vai repetir os padrões da sua mamãe, da sua vovó. E assim vai, né? Então, a gente tem que analisar quais são. Quando a gente já tem noção, já tem ciência de quais são esses padrões, você já liga um alerta em você. Porque quando você vê que tá indo no mesmo caminho, você já puxa o freio, bota um alerta, vai procurar uma solução para aquilo. Outra, você vê uma questão, alcoolismo, uso de drogas. Muitas vezes o filho, ele sofreu muito porque o pai ou a mãe era usuário de drogas ou alcoólatra, e ele abomina aquilo tudo ali que ele sofreu, e aí, de repente, ele também se vê como alcoólatra, usuário de drogas. É só a questão genética? Não. Ele está repetindo o padrão. É mais forte que ele. Porque o padrão vem do nosso subconsciente. O padrão está correndo em nossas veias, está no nosso DNA. Então, assim como a doença hereditária, que não quer dizer que seus pais tiveram aquela doença que você vai ter também, né? Você pode perguntar para qualquer médico, você tem uma tendência, uma probabilidade de desenvolver aquela doença. Esses padrões também, a gente pode controlar. Não é uma sentença, não. Então não é porque, meus pais foram empreendedores, faliram todos os negócios, então se eu abrir um negócio vai falir também. Não, pelo amor de Deus. Mas você vai ter que ter um alerta, você vai ter que ter uma atenção maior. Primeiro, para se livrar desse padrão, porque senão inconscientemente você vai tomar atitudes que vão te levar àquele mesmo resultado. E você vai analisar também o que eles fizeram que deu errado e você não vai fazer também. Né? Isso se for possível, se tiver ainda contato com eles, com os avós, enfim, se eles puderem te contar a história. É muito importante
o brasileiro, o latino, ele é muito de enfiar os esqueletos dentro do armário. Mas é muito importante a gente saber a história da nossa família. Com os podres é onde está ali o suprassumo do que a gente precisa para não fazer igual. Então, é muito importante a gente saber a história da nossa família e todos os detalhes, porque são com esses detalhes que a gente vai fazer a nossa vida. São os cuidados, os alertas para não repetir. Não é? Então, além de analisar nossa relação com a mãe, nossa relação com o pai, a gente tem que analisar todos esses padrões. E com muito cuidado. Para tratar esses padrões, tem que ter muita delicadeza. Por quê? A nossa tendência é... Por que a gente repete? Só porque a gente quer... Maria vai com as outras? Porque a gente quer fazer igual? Não. Porque a gente quer pertencer àquela família. Né? É natural, a gente quer pertencer. A gente sempre vai querer pertencer a um sistema. Ninguém quer ser sozinho no mundo. Ser sozinho no mundo é contra todas as leis do universo. Né? Então você sempre vai pertencer à sua família. São vários sistemas. A sua família, se você trabalha em uma empresa, você pertence ao sistema daquela empresa. Se você está num estado, numa cidade, num país. São vários sistemas. Né? Ninguém é sozinho no mundo avulso. Não existe isso. E você quer pertencer àquela família. Por mais que você até tenha problemas com aquela família, você quer pertencer, você quer o seu lugar ali naquela família. E qual é a melhor forma de você pertencer? Você ser parecido com eles. Já viu como a pessoa fica orgulhosa quando fala: ah, você é a cara da sua mãe, você é a cara do seu pai. É como se fosse assim um carimbo. Você é daquela família. A pessoa vai lá e carimba. Puxa, você realmente é daquela família. Aí você fica feliz. Mesmo que você tenha problemas com aquela família, internamente você vai se sentir feliz. E aí, o que é melhor? Mais fácil. As questões físicas, às vezes você nasce parecido ou não, isso aí não tem jeito. Mas você repete o padrão. Então, você, além de que se você também, no mundo animal, você observar, o filhote sempre copia o pai e a mãe, né? O comportamento. A gente, no nosso subconsciente, a gente vai buscar repetir. E a gente vai repetir doença. Não vai repetir só coisas boas. Vai repetir tudo. Doenças, personalidade, tudo, os gostos. A gente tem essa tendência de repetir. Sem saber. Né? O maior sem saber é repetir doenças, acidentes. Né? Doença você pode até achar, tá no DNA. Ok, mas e acidente? Já viu que tem famílias que... repetem acidentes, todo mundo tem acidentes graves de carro. E aí? Tem nada a ver com o DNA, né? Não é genético, mas está no seu subconsciente. E a outra questão de você repetir e se sentir aceito é de você também não se sentir melhor do que os outros. Né? Se todas as mulheres sofreram por isso, por que eu não vou sofrer também? Eu não sou melhor do que ninguém, e você quer fazer parte daquele clubinho. Né, todas as mulheres da família que sofreram, que foram abandonadas por todos os maridos, e aí você quer conversar com elas, dividir aquele sofrimento, aquela experiência. Você não quer ser a diferentona. Isso no subconsciente. Claro que aí chegamos no ovelha negra, o grande ovelha negra, que é o responsável. O ovelha negra é a pessoa mais importante de uma família, porque essa pessoa é responsável por quebrar o raio desses padrões. É o rebelde, é o que as pessoas vão virar a cara da família. Por quê? Porque ele vai contra os padrões. E por que ele é muito importante? Porque se ninguém quebra o raio desse padrão, o troço vai pro seu filho, pro seu neto. E assim, alguém tem que parar esse negócio. Alguém tem que parar essa roda. Tem que sair pela tangente e enxergar outro caminho. Né? E principalmente, já que a gente está aqui, o tema é dinheiro, esse ovelha negra, ele vai ter que olhar para o dinheiro, para a prosperidade, para a carreira, de uma forma completamente diferente dos seus familiares. Ele vai ter que fazer diferente, senão ele vai repetir. E aí, o ovelha negra, geralmente, ele escolhe uma carreira diferente, é aquele que não continua o negócio do pai, é aquele que a família inteira é de médicos, ele resolve ser músico, e é aquele que tem uma vida, eu vou trabalhar só com internet, aquela família tradicional, e tem o diferentão que resolve ter uma carreira, não faz faculdade.
né? E essa pessoa é muito importante para quebrar esses padrões. Mas e aí? O cara é ovelha negra, a família nunca soube lidar com dinheiro, né? Tem problemas financeiros e tal. Aí chega o ovelha negra, o cara falou, eu vou fazer diferente. Vai buscar uma carreira por conta dele, e aí o sucesso é garantido? Não, infelizmente não. Por quê? Porque o ovelha negra, ele carrega um peso muito grande, que é a responsabilidade, ele sabe isso no seu subconsciente, que é a responsabilidade de mudar todo esse padrão familiar, tanto para trás quanto para frente, né, os seus descendentes, e ele carrega a culpa. Por quê? Primeiro que, geralmente, ele é colocado de lado na família, né? Porque ele é o diferentão, as pessoas vão vão falar mal dele e vão deixar ele de lado. E ele vai sentir que ele não pertence àquela família. E aí ele vai carregar uma dor muito grande, uma culpa por ele. Ele sabe que está fazendo a coisa certa, que é o que ele tem que fazer, mas ele carrega essa culpa por estar indo contra essas pessoas, por ele não estar seguindo esse padrão. Então é por isso que é difícil para o ovelha negra ele se manter nesse lugar e com sucesso. Porque essa energia de culpa e de solidão vai minar muito a energia no geral dele, né? Que ele precisa estar com uma energia alta para poder prosperar, para poder realizar tudo que ele quer realizar. E aí essa culpa, essa solidão vai consumi-lo, né? Então, temos aí que analisar os padrões familiares, desfazer esses padrões familiares, né? Você não precisa também virar o ovelha negra, mas o ovelha negra ele surge, toda a família tem, né? Mas se você tiver numa consulta de constelação familiar, a gente vai fazer com que você se desprenda desses padrões e entender que não é porque você não teve a mesma doença que sua mãe e sua avó, por aí vai, que você vai deixar de pertencer à família. A outra questão que atrapalha também a prosperidade e a abundância é quando os filhos admiram muito seus pais. Há essa hierarquia que tem que haver, que o filho é menor e o pai é maior. Hierarquia. A gente não está falando de obediência, nada disso. Obediência é quando é adolescente e criança. Depois da vida adulta, a gente tem que honrar os pais, né? Não deve obediência. Cada um tem que ser responsável por seus atos daí para frente na vida adulta. Mas a hierarquia tem que continuar. Então, o filho admira demais aquele pai, aquela mãe. E aí, o que ele faz? Inconscientemente, ele só consegue chegar no nível de prosperidade ou carreira igual do pai. Ou um pouquinho abaixo do pai, ou da mãe, né? E ele não consegue passar de jeito nenhum. Porque para ele, seria uma afronta. Ele colocou os pais num pedestal tão alto que seria um desrespeito, seria uma afronta ele ter a audácia de ser, digamos, melhor sucedido do que seus pais. Então ele trava, ele vai sempre se auto-sabotar para se colocar sempre nessa posição abaixo, nessa posição menor do que seus pais. Então isso é outra coisa que a gente tem que trabalhar, porque cada um tem a sua vida, a sua evolução. Inclusive os pais, né, tem que nos criar para sermos melhores, né? A gente tem que sempre aprimorar. A gente tem que sempre se aprimorar e ir aprimorando as gerações, né? Por isso que a repetição, ela também vai contra a evolução, né? De todas as energias, de todo o fluxo do universo. A geração futura tem sempre que superar a anterior. Sempre honrando, né? Com respeito, mas superar. Né? O mundo vai mudando, a gente vai evoluindo, aprendendo outras coisas, então naturalmente é para os filhos evoluírem. Então, analisando toda essa família ancestral, claro que a gente também vai analisar os avós, bisavós, a gente vai toda a árvore familiar para trás. Outra coisa que a gente tem que analisar é quando um membro da família falece. O que acontece? Se há briga por herança, muita briga, um irmão passa o outro para trás, tem que analisar isso aí também. Por quê? Essa energia de briga, de passar um outro para trás, de traição,
essa energia passa para as outras gerações. E aí a pessoa já vem com esse trauma, né? Já vem com essa crença de que quando os seus ancestrais morrerem, você vai ter que brigar, passar para trás, trair o seu irmão, e vai ser uma briga horrorosa, e seja lá o que for que vai acontecer em relação ao inventário. E em alguns casos, o que acontece? Quando, já vi isso, quando os avós, o seu pai, por exemplo, viu isso acontecer com seus avós, seus tios, etc. E aí ele, com medo que seus filhos fizessem o mesmo quando ele falecesse, a pessoa, quando vai chegando no final da vida, ela acaba com todo o seu patrimônio, acabou, vai falir o negócio, sei lá o que, faz uma sabotagem absurda, inconscientemente, porque aí vai morrer, pronto, não deixa nada pra ninguém, ninguém vai precisar brigar. Então, todas essas relações, tudo que acontece em relação a dinheiro, que envolve a nossa família, a gente tem que prestar muita atenção, porque toda essa energia vai reverberar pra gente. Então, a gente não pode fechar os olhos, não pode fingir que nada aconteceu, porque tá ali. O nosso sistema é aquele, a nossa família. Então, tudo que acontece ali vai reverberar pra gente. A gente tem, como eu falei na última live, a relação energética. Então, tem a minha relação energética com meu pai, com a minha mãe, com o avô, com o tio, com o primo, com o irmão. São várias relações. Isso forma uma grande família. Esse grande sistema familiar. Então, tudo que acontecer dentro daquele sistema familiar vai reverberar para mim, vai reverberar para todo mundo. Então, se você finge que nada aconteceu ali, não quero me meter ali, não quero nem ver. Não adianta, aquela energia vai vir para você vai ser prejudicado, vai ser atingido. Não tem jeito. Então, o melhor conselho que eu dou, conversem mais com seus familiares para saber as suas histórias e fique alerta. Sempre que aparecer alguma coisa, um alerta, um padrão, uma coisa que você está fazendo, está repetindo, se você já tem uma questão a ser resolvida, procure resolver. Eu trabalho com constelação familiar, que para essas questões é super eficiente. Mas existem outras técnicas, também trabalho com mesa radiônica, quântica, que vai mexer toda a sua energia, e isso aí vai aliviando, vai clareando a sua vida. E lembrando, toda vez que você se cura, toda vez que você se trata, esses efeitos não são só para vocês, são para todas as suas relações. Né? Nesse caso, todas as suas relações familiares. E aí, todas as gerações para trás e para frente também se curam. Mas e aí nós temos também a família para frente, né? Que é a partir de nós. Né? Se a pessoa casou, tem um relacionamento, tem filhos. Até a pessoa que é solteira, sozinha, mas aí já é adulta, então você já se desprende, você já forma uma outra família, mesmo que você não tenha casado nem tenha tido filhos, né? Já é uma outra etapa da vida. Você não pode ficar preso ainda, papai e mamãe, né? Naquele sistema. Você já está apto a formar um novo sistema. E aí, como é que esse novo sistema vai afetar a sua prosperidade, sua relação com o dinheiro? Digamos que você tem uma relação ótima com o dinheiro. E você é metade papai, metade mamãe. E aí você casa com a outra pessoa que tem lá a sua relação com dinheiro, etc. E ele também é metade mamãe, metade papai. Então vocês vão juntar 4 partes. E essas 4 partes serão partes lindas, maravilhosas? Não. Nós trazemos tudo. Tudo. Os defeitos, os traumas, as qualidades, tudo. Então aí você vê, né? Por que os casamentos são desafiadores? Porque é muita coisa envolvida, é muita emoção, muita energia, muita personalidade, muitas características. Então você já traz as suas coisas, teus bagulhos, e você junta com os bagulhos do outro, né? É isso. Resumindo, é isso. E aí, vocês vão se misturar, né? Tem a relação do casal e vira uma relação só. Essa relação vai se misturar, essa energia vai se misturar, formar uma energia só, que é a energia do casal. Então essa energia do casal vem com as suas partes, as partes do outro, e aí a gente vai ter que ver qual é o efeito disso. E aí, quando a gente vai numa constelação familiar, às vezes a pessoa tinha um histórico de relação com dinheiro, de carreira, quando era solteira era um, quando casa a coisa muda completamente. Por quê? Porque misturou com a do outro. Quer dizer que vai sempre dar errado? Claro que não, pode dar certo. Só que não é só a questão do outro, o outro pode ter até uma relação, digamos,
o seu marido tem lá até uma boa relação com o dinheiro, tem a carreira e tal. Mas não é aquela coisa assim, ele queria ser muito mais. Eles têm, todo mundo tem questões para resolver. Isso aí não tem jeito. E aí vocês se casam, formam aquela energia, uma relação só. E de repente você começa a ter uns problemas, umas coisas para resolver que você nunca imaginou que teria. E às vezes quando você faz uma constelação familiar, e aí você vai buscar, é um problema com a minha mãe, com o meu pai. Não, é com o pai ou a mãe do outro. Por quê? Porque agora você formou um novo sistema. E nesse novo sistema vem os ancestrais do outro. Então o que é o melhor a fazer? Todo mundo se cuidar. O outro resolver as questões dele, um pai, mãe, seus ancestrais, você resolve com os seus. E aí já vem uma energia toda mais bonitinha, mais limpinha para gerar uma nova energia. Isso é o ideal da vida, etc. Na vida real não é muito assim não, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Sabe quando fala aquele ditado? Tem gente que afunda, tem gente que é âncora, né? E tem gente que é balão. É exatamente isso. Né? A questão da prosperidade, principalmente, porque a prosperidade é essa energia de fluxo da vida. O dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, porque o dinheiro é a troca do nosso trabalho, é a troca do que a gente faz, e com esse dinheiro a gente faz ele fluir e vai fomentar o trabalho de outras pessoas, e a gente vai ter o nosso conforto, as nossas alegrias, os nossos cuidados, vai poder cuidar do outro. Tudo isso é o dinheiro que traz. Então é o fluxo da vida. O dinheiro, na vida precisamos de dinheiro. Ponto. Não tem o que discutir. Precisamos. Não vou falar dinheiro traz felicidade, não traz, esse blá blá blá. Traz. O dinheiro não é prioridade, mas ele é essencial. Né? Ele pode trazer felicidade sim, mas só o dinheiro é óbvio que não vai fazer a pessoa feliz. Então, quando a gente se junta ao outro e forma essa nova energia, compartilha, né? Fica com essa energia misturadona na gente e no outro, é importante a gente dar uma boa escolhida, né? Porque isso aí, todas as questões dele vão reverberar em você. E aí, vocês resolvem ter filhos, vão fazer uma família, não ter filhos. Quando você já resolveu suas questões com seus pais, você já adiantou muito a vida dos seus filhos. Porque a probabilidade dos seus filhos terem as mesmas questões em relação a você são imensas. Então, é importante você já se cuidar, já vai resolvendo as suas coisas para já poupá-los. Mas isso quer dizer que eles vão chegar livre, leves e soltos com a vida perfeita? Não. Não. Por quê? Eles vão ter as questões deles também. Assim como nós. A gente resolve a questão com o pai, resolve a questão com a mãe, mas é uma coisa assim... É matemática? Não. Seus pais nunca tiveram dinheiro, você também vai ser pobre? Não. Por quê? Porque tem o seu posicionamento na vida, tem o que você vai fazer, tem que lugar você vai tomar na vida, quais as ações que você vai ter. Então, é muita coisa. Tem as pessoas com quem você vai se relacionar de todas as formas, as suas escolhas. Então, é um monte de coisa junto. São várias energias misturadas que vão determinar como vai ser a sua relação com o dinheiro, como vai ser a sua prosperidade. Então, preste atenção nas questões dos seus filhos, porque preste atenção, né? Se hoje você já tem filhos adultos, preste atenção, observe as questões deles em relação à prosperidade, a dinheiro, porque certamente, com certeza, né? Na verdade, com certeza, essas questões são suas, né? São suas para resolver também. E aí, o ideal da vida é que todo mundo se tratasse, todo mundo se cuidasse, limpasse suas energias, se equilibrasse, e aí a vida ia, né, perfeita por aí no mundo cor-de-rosa. Não é assim que acontece, nem que todo mundo faça a constelação familiar toda semana, a família inteira. A vida é cíclica, as coisas vão acontecendo, a gente tem um monte de questões dentro da gente para resolver, uma coisa puxa a outra, né? Então, o que eu posso dizer? Uma relação conjugal, com os filhos, saudável, o que facilita isso acontecer é uma relação sua também saudável e bem resolvida. Pode ser que você nem tenha relação atual com seus pais, teve algum problema, etc., mas que tenha sido bem resolvida. E esse bem resolvido não é resignar. Ah, tá, fazer o quê? Ele era assim, era mal, era não sei o que lá, deixa pra lá, morreu, foi, acabou. Não, é resolver de verdade dentro de você todos os sentimentos.
né? Quando a gente fala em perdoar, em resolver, não é em relação ao outro. É tudo em relação a gente, é o que está dentro da gente. Ser fiel ao que a gente sente e resolver esses sentimentos da melhor forma. Sempre resolver, né? Olhar, identificar, não ficar fingindo e resolver. Né? E a outra coisa, né, essas questões familiares, para finalizar, é a nossa criação. Quando você era criança, como a sua família te apresentou o dinheiro, como você lidou com o dinheiro, você lidava com dinheiro quando você era criança, você brincava, tinha brincadeiras relacionadas a dinheiro, né? Tudo que você viveu, seu pai perdeu o emprego na infância, você recebia muitos presentes, não tinha noção de dinheiro, tudo que você queria você ganhava, ou você ganhava mesada, não ganhava mesada, né? Tudo isso vai influenciar, né, a sua criação. E aí vem assim, como eu te falei no início, né, a criança adotada, ela vai trazer as características no subconsciente, genéticas de tudo, os padrões dos seus pais originais, né? Seu pai e sua mãe, mesmo toda a parte genética dos seus pais. E aí a família adotiva vai trazer essa parte da convivência, a energia da convivência. Né? Então, essa pessoa vai ter essa mistura aí das duas famílias. E conosco a gente traz essas questões da educação, como nós fomos educados em relação a dinheiro, em relação à prosperidade. Né? Nós aqui no Brasil não temos essa tradição de educação financeira e de nos educarmos em relação a dinheiro, a investimento, a valores. Né? Não temos essa tradição, deveria ter. Então você observe também se você brincava com dinheiro. Eu brincava de caixa de mercado, brincava com boca rica, que era um negócio que você ficava enfiando moeda, de repente ele explodia. Eu gostava de brincar com banco imobiliário. Eu recebia mesada e eu guardava a mesada para comprar alguma coisa. Eu sempre tive um contato com dinheiro. Mas a pessoa, aí vai de cada um. Pode ter uma pessoa que teve contato com dinheiro e ter reagido de uma forma X. A outra reagiu da forma Y. Então não é receita de bolo. Mas são coisas que a gente tem que analisar para chegar numa conclusão. Né? A gente tem que analisar isso, se recebia mesada, se não recebia. Se os presentes que ela recebia eram todos relacionados a merecimento. Porque às vezes pode acontecer, eu já vi isso, a pessoa na infância, ela sabia, você vai receber um presente de aniversário se você merecer, de Natal se você merecer. E aí dava uma ziquezira qualquer na família, o pai não tinha dinheiro, faltava o dinheiro e a criança não recebia o tal presente. Mas, por mais que tenha sido explicado que é porque não tinha dinheiro, uma questão financeira, a criança entende o que ela quiser entender. Aliás, todos nós, né? Todos nós colocamos verdades no nosso cérebro, que é o que a gente escolhe colocar e ponto final. E aí, essa pessoa entendeu que ela não merecia. E aí, olha a confusão. Ela cresceu achando que não era merecedora de receber presente, de receber dinheiro. Então, ela tinha uma relação completamente equivocada a dinheiro. Porque o dinheiro é o quê? Primeiro a gente limpa, né? Tira essas ideias que dinheiro é sujo, que não presta, que quem tem muito dinheiro é um 71, é ladrão, dinheiro não traz felicidade, blá blá blá. Todas essas crenças limitantes, né? Esses ditados populares. A gente tem que trabalhar nosso merecimento, se achar merecedor de receber, né? Não só dinheiro, mas receber presente, receber as coisas boas da vida. Você tem que se sentir merecedor e estar aberto a receber. E a pessoa está fechada e aí não vai receber nada. E com todos esses comportamentos, a gente vai levando nossa energia, né? Energia positiva, de gratidão, de alegria. E aí as coisas começam a fluir. E lembre-se, sempre que receber dinheiro, prosperidade, faça essa energia fluir. O natural, a energia do dinheiro é como se fosse um rio. Né? Um rio. Deixa essa água correr, essa água do dinheiro correr, fluir livremente. Porque vem sempre mais água depois. A água não acaba. Então, tire os obstáculos e deixe fluir. Sempre doe. Não é para sair gastando tudo? Óbvio que não. Mas não faça esse movimento de avareza, de não doar. Sabe? Essa é uma energia que tem que fluir. Porque quando ele flui, quanto mais água desce do rio, mais água vem. Se a água parar, ela apodrece. E aí, estraga. E não vem água nova.
tá? Então sempre se lembrem disso. E um exercício que eu vou dar para vocês em relação a dinheiro, mas aí em relação a vocês mesmo, para fazer eu amo dinheiro. Faça esse mantra e aí observe se vai ser difícil para você falar isso, se vai ter alguma uma resistência, como você vai se sentir e vá trabalhando isso em você. Porque você dizer que ama o dinheiro não quer dizer que o dinheiro é prioridade de sua vida. Simplesmente você está emanando energia de amor, energia super de alta frequência, super pura, positiva, energia do amor para o dinheiro, para a sua prosperidade. Então faça esse exercício. Repita quantas vezes quiser e vai observando qual a sua reação. Se você fica esquisito, se é difícil falar, tá? E depois me conta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Meu óculos. Podem me fazer algumas perguntas. E aí, quem quiser se interessar, eu faço as sessões de constelação familiar e também da mesa radiônica quântica. A diferença é que a constelação familiar eu trabalho com os bonequinhos na água e fora da água. E a mesa radiônica com pêndulo, né, com os gráficos. E aí na constelação a gente mexe com todas as nossas relações e na mesa radiônica vai trabalhar a sua energia, suas auras, né, curando os buracos que ficaram na sua aura das coisas que acontecem na vida, né? Muita coisa acontece que nos prejudica, até nós mesmos nos prejudicamos e vão fazendo os buraquinhos energéticos nas nossas auras que vão nos prejudicando, né? Isso em todas as áreas da vida. Então, quem estiver interessado, só me procurar no direct. É muito bom, mesa radiônica eu faço para mim e para os meus pais toda semana, porque para ficar sempre os buraquinhos bem fechadinhos, bem curadinhos, para não deixar entrar negatividade. Constelação também costumo fazer para mim também, porque tem sempre alguma coisa que a gente tem que resolver, né? E é bom não acumular craca, nem lodo. A gente tem que deixar sempre essa água fluindo, né? Inclusive, na mesa radiônica a gente consegue equilibrar também nossos chakras, né? Para deixar essa energia fluindo bem em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas do corpo. Então podem me dar, se tiver alguma pergunta, pode mandar. E também depois podem mandar direct, que eu respondo para vocês. Eu recebi uma das perguntas lá que eu coloquei nos stories. As outras eu já respondi no vídeo. E a última é assim, mesmo que já respondi. Como que eu consigo melhorar a energia da minha família? É melhorando a sua. Então eu indico, principalmente, uma coisa fácil para você fazer é Ho'oponopono. Eu tenho até um vídeo da última live que eu ensino bastante sobre Ho'oponopono, que aí você leva a sua energia, você resolve seus desafios, suas questões, que são exatamente esses que reverberam para os seus familiares, né? Que é o eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, gratidão. Então faça isso sempre, para você, para os seus familiares, para a sua família como sistema, inclusive para o dinheiro, já que estamos falando aqui de dinheiro e prosperidade, faça Ho'oponopono para o dinheiro, para limpar a sua relação com dinheiro, prosperidade, para essa energia fluir melhor, essa água fluir melhor na sua vida. Tá bom? E aí eu vou deixar o vídeo gravado, vai ficar no meu GTV, aqui no Instagram, vai ficar gravadinho. Quem quiser ver depois, quem perdeu o início, pode rever lá. Então, curta. Se gostou, sabe de alguém que curte essas coisas, que está precisando, compartilha com essas pessoas, tá bom? Então, vou esperar mais um pouquinho se vocês tiverem alguma pergunta, que já está dando 1 hora. E vamos deixar fluir, né? Nenhuma energia, aliás, não é só a energia do dinheiro, nenhuma energia é para ficar parada. Qualquer energia parada vira água podre. Então, por isso que a energia do amor é para circular, da gratidão, do dinheiro. Todas as energias são para fluir, né? A gente tem que estar com a mão aberta para receber e para doar. Então, quando a gente fecha, a gente deixa de fluir a nossa própria energia, né? A nossa energia tem que fluir, a gente tem que doar para poder receber. Então, não se fechem para o mundo, não se fechem em sua energia. Deixa fluir, deixa trocar, tá? Que é o melhor para todo mundo. E quanto mais gente se cura nas nossas relações, no nosso redor,
mais a gente se cura também. E aí essa energia vai reverberando aí pelo mundo, tá? Gratidão e vejo vocês lá pelo meu Instagram, deixa os direct. Se tiver alguma pergunta, pode deixar, tá bom? Um beijo, um bom sábado para vocês.